Olá, tudo bem? Metano Eterno por aqui, trazendo mais um novo vídeo, mais uma reflexão bíblica. E hoje nós vamos falar do homem de Deus e o profeta mentiroso. Em 1 Reis, nós temos uma história aqui fascinante. E nós vamos ler todo o capítulo de 1 Reis, que é um livro incrível. Isso acontece logo após a morte do rei Salomão, filho do rei Davi. E quando está começando a haver a divisão com Jeroboão das tribos de Israel. Mas isso vai ficar para um outro vídeo. Mas eu quero destacar que a partir do capítulo 13, em especial, Deus envia um homem a falar ao rei. Nós vamos ler essa história e refletir, que ela nos traz tantas coisas boas. Então vamos lá, se você puder me acompanhar, Livro dos Reis, 1 Reis, a partir do verso 1, capítulo 13, a minha Bíblia tem um título que já fala assim: Homem de Deus vindo de Judá, e diz assim a palavra do Senhor: Eis que um homem de Deus chegou de Judá a Betel, por ordem do Eterno, no momento em que Jeroboão estava em pé diante do altar para queimar incenso. E por determinação de Deus, o Eterno, que nessa tradução minha fala Eterno mesmo, gritou contra o altar esta condenação: altar, altar. Assim fala o Eterno, o Senhor: eis que na casa de Davi nascerá um filho chamado Josias, que imolará sobre ti os sacerdotes dos altares idólatras que hoje queimam incensos aqui, e ossadas humanas serão queimados sobre ti. Verso 3: Naquele mesmo dia deu ele um sinal, afirmando: este é o sinal de que o Eterno falou: o altar se partirá, e toda a cinza que está sobre ele se derramará. Quando o rei Jeroboão ficou sabendo o que o homem de Deus bradava contra o altar de Betel, estendeu a mão e exclamou: prende-o. Entretanto, o braço que estendera contra o homem de Deus ficou paralisado, como se tivesse secado, de modo que ele não conseguiu mais recolhê-lo. Olha só. Em seguida, o altar se partiu e toda a cinza se derramou do altar, exatamente de acordo com o sinal que o homem de Deus havia profetizado por ordem do Senhor. Verso 6: Então o rei rogou ao homem de Deus: aplaca, eu te suplico, a ira do Senhor teu Deus, e ora por mim para que meu braço volte a ser o que era. O homem de Deus, que nós não sabemos quem é, orou ao Senhor, e o braço do rei recuperou e voltou ao normal. Olha que homem de Deus, realmente cheio da sua presença. E o rei convidou o homem de Deus: vem comigo à minha casa para te alimentares e refazeres tuas forças, eu te recompensarei. Você vê que aqui o rei queria matar, né? Porque o homem de Deus vem e fala firme, fala algo contra o rei, né, Jeroboão, e ali ele estende a mão para que esse homem seja morto. A mão dele fica paralisada, fica seca, né? E aí ele inverte a situação, ele pede para que aquele homem de Deus orasse a Deus para que a mão dele voltasse ao normal. O homem de Deus, mostrando misericórdia e graça, ora e a mão volta ao normal. Mas vamos continuar aqui. Verso 8, no verso 7, e o rei convidou o homem de Deus: vem comigo para minha casa, venha se alimentar. Mas no verso 8, olha a resposta dele: mas o homem de Deus replicou ao rei, olha o que ele disse ao rei: mesmo que me desse a metade do meu reino, eu não seguiria em tua companhia. Tampouco comeria pão, nem saciaria minha sede neste lugar. Portanto, recebi de Deus esta ordem: nada comerás, nem beberás, nem voltarás pelo mesmo caminho por onde fostes. E o homem de Deus retornou por outro caminho, sem passar segunda vez pelo caminho que conduziria a Betel. Então aqui ele está falando para o rei o seguinte: o rei convida ele para comer, para beber. Ele fala para o rei: olha, Deus me ordenou para que eu não coma, para que eu não beba e que eu não volte pelo mesmo lugar que eu vim. Então ele se recusa ali, ele tem um convite do rei, ele recusa comer e beber, e aí ele continua. Verso 11: em Betel morava um profeta. Agora aparece o profeta, olha só, já idoso,
Seus filhos vieram contar de tudo o que o homem de Deus havia realizado naquele dia em Betel, e compartilharam também as palavras que o homem de Deus havia dito ao rei. Então seu pai indagou em que direção ele seguiu, e os filhos lhe mostraram o caminho que tomara o homem de Deus que tinha vindo de Judá. Partiu em busca do homem de Deus. Aqui o profeta idoso que ouviu falar do homem de Deus parte atrás dele. Olha só que interessante. Em busca do homem de Deus. E o encontrou sentado debaixo de um grande carvalho. Aproximou-se e perguntou-lhe: És tu o homem de Deus vindo de Judá? E ele respondeu: Sim. E aí ele disse no verso 15: Em seguida o profeta o convidou: Vem comigo à minha casa para comer alguma coisa. Mas o homem de Deus recusou, explicando: Não posso voltar contigo, nem entrar em tua casa. Tampouco poderei comer pão. Novamente ele fala: beber água contigo nesse lugar, porque assim me foi ordenado pela palavra do Eterno. Ali não coma pão, não beba água, nem volte pelo caminho. Quer dizer, mais uma vez ele fala: não posso comer pão, não posso beber água, é a ordem de Deus para a minha vida, eu tenho que voltar por outro caminho. Mas olha só o que acontece no verso 18. Preste bem atenção, igreja. Contudo, o homem idoso, que é o profeta, lhe respondeu: Eu também sou profeta, como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor: Faça-o voltar comigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Aí tem um ponto final, e a própria Bíblia, olha o que diz na Bíblia depois dele falar isso. Todavia, o velho profeta não estava dizendo a verdade. A Bíblia já diz aqui, ele estava mentindo. Presta atenção. E aí, olha o que o homem de Deus faz. Diante disso, o homem de Deus voltou com ele. Comeu pão em sua casa, saciou a sede que sentia. Lembra que o rei convidou, ele não foi, porque ele recebeu uma ordem de Deus. O profeta o convidou na primeira vez, ele não foi por causa da ordem de Deus, mas depois o profeta diz que um anjo falou com ele, mentindo, e aí ele esquece que Deus tinha falado com ele, e escuta o profeta, e volta para casa do profeta, come e bebe. Quer dizer, ele não segue a ordem de Deus, ele ali faz uma coisa muito ruim. Diante disso, o homem de Deus voltou com ele, comeu e bebeu em sua casa. Aí a partir do verso 20, quando estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso. Quer dizer, ele era um homem de Deus, apesar de ter mentido antes, mas aquela profecia não teve. Mas outra, olha só o que acontece: e o homem retornar, e clamou o homem de Deus que vinha vindo de Judá: Assim fala o Eterno, porque fostes rebelde à palavra de Deus, e não cumpriste a ordem que te dera o Senhor teu Deus, mas voltaste, comeste e saciaste a tua sede no lugar sobre o qual eu havia prevenido, não comerás nem beberás ali. Por isso o teu cadáver não será sepultado no túmulo de teus antepassados. Verso 21. Assim que o homem de Deus terminou de comer e beber, o profeta idoso selou seu jumento para ele. No caminho, um leão atacou e o matou, mas o seu corpo não foi destruído totalmente. Ficou estendido no chão ao lado do leão e do jumento. Isso é muito interessante. Verso 25. Algumas pessoas que passaram por aquele caminho observaram o cadáver estendido ali, com o leão ao lado, e foram correndo informar a todos na cidade onde o velho profeta vivia. Assim que soube do fato, o profeta exclamou: Certamente trata-se do homem de Deus, que desafiou a palavra do Senhor, porquanto o Senhor o entregou ao leão, que o feriu de morte, exatamente como a palavra de Deus o tinha advertido. Vou parar por enquanto por aqui. O que nós entendemos e aprendemos com essa mensagem? Deus fala com alguém e nós não sabemos quem é. A Bíblia não diz o nome, não relata quem é, e também não nos interessa, mas é um homem de Deus. Já a Bíblia vem falando várias vezes: o homem de Deus que vem de Judá. Então é um homem da tribo de Judá. Ele sai da tribo de Judá com a ordem de Deus, ele vai até lá, ele fala diretamente com o rei Jeroboão. O rei Jeroboão vai dar uma ordem para matá-lo, tem um braço paralisado,
implora para que esse homem cura o seu braço, ele cura o seu braço, o rei então convida ele para um banquete no palácio, ele não aceita porque Deus não autorizou ele a comer e a beber, até aí tudo bem, ele continua e vai embora, por outro caminho como Deus mandou, mas no meio do caminho, no meio da caminhada cristã, surge um profeta. Um profeta, a Bíblia diz que é um profeta idoso, então já alguém já de certa idade, e como quando a Bíblia relata que o profeta era idoso, quer dizer que o homem de Deus era bem mais novo do que aquele profeta. O profeta o convida para poder ele comer, ele não aceita, fala, ó, Deus me ordenou não comer, não beber, e aí nós não sabemos depois a intenção do coração do profeta, se foi um teste ou se foi maldade, mas o profeta mente. Ele diz, o anjo do Senhor apareceu até mim e mandou eu te convidar para você comer e beber. Veja bem, esse homem de Deus que a Bíblia narra, ele teve Deus falando com ele diretamente. O próprio Deus fala para ele, não bebe, não come, não volta pelo seu caminho. E às vezes Deus fala muito conosco, o próprio Deus fala, mas nós estamos ouvindo outras pessoas. Foi o que aconteceu. Deus deu uma ordem para ele, ele estava convicto, mas quando o homem fala para ele, o anjo do Senhor apareceu a mim e mandou eu te dizer isso, ele deixa tudo o que Deus falou para trás e ouve o homem, porque simplesmente ele confiou na palavra daquele profeta. Trazendo para os dias de hoje o que nós aprendemos, tem muita gente por aí profetizando, dando profetada, tem muita gente por aí falando em nome do Senhor, tem muita gente por aí falando que o anjo do Senhor apareceu. Olha só, existe profeta, existe homem e mulher de Deus, lógico que existe, existem pessoas usadas pelo Espírito Santo, existem muitos, mas também tem muito picareta. Você vê que esse homem, ele era até um homem de Deus, porque a Bíblia relata que ele era um profeta idoso, a Bíblia relata que ele mente, mas logo depois que ele mente, quando ele está comendo lá na mesa do banquete com o homem de Deus, esse profeta, Deus usa ele para falar com ele do que aconteceria, porque ele foi desobediente. Então você vê, ele mentiu, causou a desobediência desse irmão, esse irmão lá com ele, Deus usa ele para falar, porque por causa dessa desobediência, ele não seria enterrado com seus antepassados, o que é muito triste, principalmente na cultura daquele tempo. Então, imagina que esse homem não foi enterrado em Judá, e quando ele sai de lá, pelo caminho que Deus não havia determinado, ele acaba sofrendo um ataque de um leão. O leão o mata, mas não o despedaça, não acaba com todo o seu corpo, tanto que fica o corpo estendido no chão, com o leão e o jumento do lado, o que é muito interessante, porque aquele leão continuou mesmo que guardando o corpo. Mas é a partir do verso 27, para a gente finalizar essa história, olha só o que acontece. Então o profeta ordenou aos seus filhos, selai para mim o jumento. E eles prontamente selaram. Partiu o profeta e logo encontrou o cadáver do homem estendido no caminho, com o jumento e o leão do lado. É muito interessante isso. O leão não tinha devorado o corpo daquele homem, nem atacado o jumento. Olha que você vê que coisa de Deus. Ele não atacou, ele não comeu todo o corpo do homem e também não atacou o jumento. Normalmente o leão acabaria com o homem e também atacaria o jumento, mas nesse caso não. Foi uma ordem de Deus específica para aquele homem. Olha só, ergueu o cadáver do homem de Deus, colocou sobre o seu jumento e conduziu para a cidade onde morava para as lamentações fúnebres e o sepultamento. O profeta idoso, aquele que mentiu para ele e causou tudo isso, disse, olha só o que ele faz. Enterrou o corpo do homem de Deus em seu próprio túmulo. Isso aqui também é interessante. E choraram por ele, exclamando, ai, ai, irmão meu. Depois de tê-lo sepultado, encomendou aos seus filhos, quando eu morrer, sepultai-me no mesmo túmulo em que foi sepultado este homem de Deus. Depositarei os meus ossos junto aos ossos dele, porque em verdade vos asseguro que se cumprirá toda a palavra que este homem profetizou por ordem de Deus, o Senhor, contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras das cidades de Samaria. Mesmo depois desses eventos, Jeroboão não se converteu do seu procedimento maldoso, mas continuou a designar dentre o povo e a seu bel prazer sacerdotes para ministrarem nos altares idólatras que erguia em toda parte. Jeroboão consagrava para esses altares todo aquele que tivesse ambição de virar sacerdote,
Portanto, esse foi o pecado da família de Jeroboão que provocou a sua queda e o seu extermínio sobre a face da terra. Não vou aqui me estender sobre Jeroboão. Salomão morre, Jeroboão vai a Betel, assume ali, a gente sabe que ali é a divisão, e é nesse momento que surgem os samaritanos com o judeu, porque aquele povo que estava em Samaria, eles falavam que era o judeu contaminado de outras religiões, de outros deuses, e o judeu raiz que não aceitava isso eram os que estavam lá em Judá. Mas o que nós aprendemos? Eu não sei se foi remorso, mas aquele profeta, ele foi buscar o corpo daquele homem de Deus, ele fez ali o sepultamento, ele o enterrou no seu túmulo. Quer dizer, realmente se cumpriu a promessa de Deus, que ele não seria enterrado junto aos seus descendentes. Ele foi enterrado em outra descendência junto com esse profeta idoso. Bom, quando Deus fala com você, Deus é soberano. Então, por mais que uma mulher ou um homem de Deus fale com você, que Deus ordenou, tome muito cuidado, porque primeiramente a ordem ela é do Senhor. É Ele que tem que estar falando com você. E meu irmão, tem coisas que a palavra é muito clara. Se você não conseguir na palavra enxergar isto, fica difícil. E aí você acaba sendo manipulado, acaba sendo enganado, acaba trazendo para sua vida mentiras que você acha que é verdade. Por isso, nós temos que ter um relacionamento com as Escrituras, conhecê-las a fundo, e se não conhecemos, procurar pessoas idôneas, pessoas que realmente servem a Deus e que podem nos auxiliar. Este homem de Deus, que a Bíblia não cita o seu nome, ele foi muito usado por Deus. Ele levou as profecias, cumpriu as ordens do Senhor, falou com o rei, curou o seu braço, mas por um pequeno deslize, uma pequena falha, ele acabou longe daquilo que ele deveria desejar, que era ser enterrado em Judá junto com os seus parentes. Então que essa passagem você possa refletir sobre o homem de Deus, sobre esse profeta mentiroso, mas que era realmente profeta. Ele não era um profeta, alguém que fingiu ser profeta, não. Ele era um profeta. Ele só não era, só que por algum momento também ele deu um deslize, uma mentira, e acabou complicando a vida desse homem de Deus. E que nós não possamos, que nós não venhamos trazer complicações para os homens e para as mulheres de Deus. Pelo contrário, que nós possamos estar ali para auxiliar, ter um relacionamento sadio, a qual Jesus seja glorificado, a qual Jesus seja exaltado, o seu nome em todo lugar e em qualquer circunstância. Que Deus abençoe sua vida, beijo no seu coração, e que você possa aí compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Se você gostou ou não gostou, comenta, deixa um comentário, deixa o seu joinha, se inscreva no canal se você não é inscrito. Estamos aí na busca dos 2.000 inscritos e contamos com a sua inscrição. Que Deus abençoe sua vida. Shalom.